Boa noite, irmãos. Que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando. Está muito bom os louvores e esperamos que a presença de Deus continue conosco. Nossa leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos saltear alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos tomar do primeiro versículo ao 13, depois pulamos para o 10 e o 11, depois o 13 em diante. E chegou o frio, não tem mais ninguém magro, né? Até o irmão José engordou agora. E tudo que Deus faz é bom. Tem coisas que uns gostam, outros não gostam, mas se Deus fez assim, é bom. O frio é bom, não para todos, o calor é bom, não para todos, mas é porque Deus tem uma diversidade de filhos espalhados na terra e Ele quer agradar a todos. Então, por isso, há planícies, há montanhas, há vales, há cidades, há interior, e Deus tem seus filhos espalhados em cada canto. Todos encontraram 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. A Bíblia diz assim: quem achou, acompanha, quem não achou, ouça. 1 Samuel 15, versículo 1, 2 e o 3. Depois vamos pular para o 10. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te, rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiam do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Agora o verso 10 em diante. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou muito toda aquela noite e clamou ao Senhor. E madrugando, Samuel, para encontrar com Saul pela manhã, anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei a palavra, o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes posto cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel.
E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade da idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeita a ti, para que não sejas rei. Pai amado, damos graças por a Bíblia nos narrar estas expressões, este ensino. Agora esperamos que o Senhor possa nos ajudar, tirar uma lição para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero, se eu fosse dar um título, a nossa pequena meditação, queria lembrar convosco sobre os 3 erros de Saul. Para nós meditar, a Bíblia diz: aquilo que acontece com outros é exemplo para nós. Vocês já viram um provérbiozinho popular nosso aqui, que diz assim: quando a gente vê a barba do vizinho ardendo, a gente põe a da gente de molho. Então, quer dizer, se nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 10, nós encontramos a Bíblia dizendo que tudo o que aconteceu com Israel é para exemplo nosso. Foi feito como figura. Deus tomou aquilo como dando exemplo. E Paulo ali, ele diz: portanto, não sejamos nós negligentes como foram eles, não fazendo, você lê um relato de Paulo, não fazendo isto, não fazendo aquilo, para que Deus possa ter prazer em nós. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós temos escrito na Bíblia e podemos ler em cima do púlpito. Se Ele é o mesmo, Ele tem os mesmos cuidados, o mesmo zelo. Ele não se modernizou, Ele não, nós dizemos, frouxou a sua forma de tratar. Deus permanece sendo Deus. O que Ele disse, isso tem valia, tem efeito. Isso é lei, isso são ordens. Então nós encontramos que Saul foi posto como rei de Israel com um propósito de Deus, para ele sair na frente do povo e obedecer à voz de Deus. Sempre Deus chama um líder e trata com aquele líder, e aquele líder trata com o povo. Assim nós encontramos que Deus trabalhou com Moisés, que Deus trabalhou com Davi, que Deus trabalhou com cada um dos seus, mesmo Saul.
e Elias e todos eles. Deus chama aquele homem e põe sobre ele uma incumbência, como Deus chamou a Noé e disse: faça uma arca, faça de madeira de golfe, faça de tanto de comprimento, faça assim. E aquela foi a ordem de Deus, e Deus não tinha que dizer: Noé, chame a tua família para eles saberem que eu falei contigo, então eles têm que ouvir a minha voz também. Não, eles tinham que crer em Noé ou perecer no juízo. Esta é a forma de Deus. E Saul, então, a Bíblia diz que ele saiu com a ordem dada por Deus a Samuel, transmitida a ele. Vai ali, porque os amalequitas era aquele povo que era filho das filhas de Ló. Então eles eram como primo de Israel. E eles cercaram Israel no caminho, quando vinha da sua terra, até o ponto que ensinaram a Israel pecar, para Deus se apartar deles. E Deus não gostou daquilo, Deus ficou machucado. Porque Israel era como filho de Deus, é como se alguém pegar o teu filho e ensinar ele a fazer uma coisa errada contra você, para te aborrecer, para você tirar a mão de sobre aquele filho, aquela filha. Quer dizer, isso te dói, você quer o bem. Deus queria o bem de Israel, Deus queria cuidar deles. E então Amaleque ensinou-os, através de Balaão, o profeta Balaão, eles instruíram a Israel e ensinaram eles a pecarem. E foi passando o tempo, mas um dia Deus disse: eu me lembro agora do que eles fizeram para o meu povo. Eu vou dar a paga. Tudo que nós fazemos tem uma paga. Jesus disse: tudo que você plantar, isto mesmo tu colherás. E ele foi receber a paga deles. E Deus disse: vá lá e mate tudo, acabe com aquela nação. E então Saul saiu. Mas o primeiro erro de Saul foi que quando ele chegou ali, ele viu vaca gorda, ovelha bonita. E ele se interessou por algumas coisas que eram amaldiçoadas por Deus. Porque Deus disse: destrua totalmente, então Deus amaldiçoou tudo. Não importa quão lindo seja aquilo. Nós podemos ver que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quer dizer, essa política mudando aí é do maligno, e você não tem que pôr o ombro embaixo, porque você vai pôr o ombro embaixo de uma mão de Deus que vai trazer juízo sobre essa mentiraiada e problema. Se o mundo jaz no maligno, tudo que você for querer zelar do mundo é uma coisa amaldiçoada. Não adianta nós querer zelar, cercar a ira de Deus. Vai chegar uma hora que é como estourando uma barragem, não tem nada que fique na frente, leva tudo. Porque o juízo de Deus tem que vir sobre o pecado. Pense vocês, o homem chegou ao ponto de pecar que não se contenta mais com pecar. Veja, os Mamonas Assassinos, eles fizeram música profana o mais baixo que puderam, daí não acharam que não estava bom, então fizeram uma música show Satanás para provocar Deus. Agora nós temos um vizinho nosso aqui que fez a música que diz alguma coisa, é mentira desses loucos. Quer dizer, ele bem podia ter falado de sangue, de rio,
de divisa, de árvore. Tinha muita coisa ainda que dava para ter usado para fazer música, menos isto. Tem um primo do irmão Sadi que fez uma poesia aí sobre o nó de pinho. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda que dá para ser usado antes de provocar Deus. Porque o homem vai provocar, na realidade, nós temos que entender e vemos isto. Como ministro, a gente passa este problema no dia a dia. Quando a gente fala, eu sou ministro da palavra de Deus, as pessoas tampam os bolsos, é mais um assaltante aí. Existe realmente muito sugador, muito problema. Mas Deus não mandou ninguém fazer isso. Quer dizer, não, ninguém tem o direito de provocar Deus, de atacar Deus, por causa de fulano, beltrano, que anda mal, que faz errado. Então, Deus mandou Saul, vai lá e faça o juízo lá. Ele foi lá e se envolveu, se emaranhou com vaca gorda, com ovelha saudável. E já deu ouvido ao povo. E foi o primeiro erro que nós podemos constatar, entre muitos, talvez se for enumerar, de muitos, a mais do que 3 erros. Mas eu penso que se nós conseguir olhar bem esses 3 erros, dá para nós tirar uma boa lição. Para a gente não fazer os erros, não repetir o que ele fez. Você cuidar. Nem que aquilo seja vantajoso, mas olha o teu lado espiritual, junto com aquilo. Cuide do lado espiritual. Mesmo que seja um emprego que vai dar uma renda boa, mas se dá para mim cuidar da minha fé junto com esse emprego, vai fazer uma mudança. Às vezes é uma coisa que dá, que vale a pena muitas vezes. Mas você olha assim, bem, lá onde é que eu estou indo? Tem uma igreja perto? Eu tenho estrutura para ficar longe do culto? Eu tenho. Minha família tem também? A gente deve medir as consequências. Porque eu, por exemplo, se comer um revirado de feijão de manhã e lá para as 3 mais uma vez comer, não tem problema. Mas minha família faz a mesma coisa? Consegue viver do mesmo jeito? E a gente tem que cuidar, porque Saul foi lá e ele se atrapalhou por causa de boas coisas, mas era amaldiçoado. Veja que o intento dele foi bom, eu pego isso e trago e ofereço a Deus. Fazemos um baita de um sacrifício. Muita vaca, muita ovelha que dava para oferecer. Mas aquilo não é o que Deus tinha pedido dele. Por isso há muito crente influído a jogar na esportiva, a fazer qualquer um joguinho aí, para tirar o dinheiro para dar dízimo. Eu recebo um montão e dou um dízimo. Deus mandou fazer assim? Quer dizer, nós temos que cuidar daquilo que é abençoado por Deus. Ainda que seja pouco, vale mais do que muito. A Bíblia diz, com o suor do teu rosto, ganha o teu pão. Mas é difícil. Não pensa que é brinquedo, que eu já estou aí dando... já quase 30 anos trabalhando. Não é bem fácil. Mas é assim que Deus disse, então é melhor seguir assim. Fazer o que Deus mandou. E você ter segurança, Senhor. Eu posso pedir a bênção sobre isso. Eu me lembro quando eu era auxiliar e era para ser consagrado a pastor,
E eu pensava, pastor, dentro desta mensagem é coisa difícil. Ser pastor de uma denominação aí, qualquer uma delas, é fácil. Você chega lá e se apresenta como ministro. É uma profissão, você tem uma carteira. Põe cuidar daquele grupo ali, não deu certo, eles tiram dali, põem para cuidar daquele outro grupo lá, não deu certo lá, tiram de lá e põem para cá. Mas na mensagem não é assim. Você depende totalmente de Deus. Quando o problema vem. E aí é difícil se você se mete num lugar e daí diz, Deus, o Senhor me ponhou aqui, Deus diz, eu nunca te mandei aí. E aí, quem te socorre? Mas quando você diz, Deus, o Senhor me chamou para fazer isso e eu estou fazendo exatamente isso que o Senhor me chamou. O irmão Brana foi fazer um culto lá na Alemanha e ele disse que estava com a tenda armada, era tendas frágeis, coisas, lonas. E os feiticeiros vieram perto da tenda e fizeram um desafio e começaram a pegar suas penas e chamar uma tempestade. E foram chamando e a tempestade se arrumou e veio mesmo. E o vento começou a soprar e balançar aquelas lonas e vinha aquele temporal terrível. E os irmãos se apavoraram e disseram, irmão Brana, nós vamos ter que meter o pé daqui porque você arranca tudo. Dentro de 10 minutos está só a grama aí, ó. E o irmão Brando disse, Deus é responsável pelo meu ministério. Ele me mandou aqui. Na mesma hora a voz disse, então você tem autoridade, manda a tempestade parar. Ele disse, pare. Dentro de 2 minutos eu quero o sol brilhando aqui, porque eu estou fazendo um trabalho para Deus. E realmente a nuvem sumiu e o sol voltou a brilhar. E os feiticeiros olharam para a pena e disseram, nossa pena perdeu força, agora jogaram fora e vieram aceitar Cristo. Então, se Deus manda você ali, Deus cuida de você ali. Deus mandou Saul, vá lá e faça assim. Ele foi lá e fez uma parte. E veja então o seu erro. Além disso, o próprio Samuel disse, teus olhos voaram para os despojos. O problema é que daí ele virou a discutir com Samuel. Você não fez o que Deus mandou fazer? Não, senhor, antes eu fui, fiz o que Deus mandou, está aí o rei preso. Deus disse, mate ele, trouxe preso. Está aí o rei, está aí as coisas. Antes eu caminhei no caminho de Deus, antes eu fiz. Há muito problema nisso. Deus disse, se arrependa, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E há tantos que recebem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecado e não alcançam o batismo do Espírito Santo. O que aconteceu? Deus foi fraco? Onde está o problema que não recebeu o Espírito Santo? Sabe o que é? Cumpriu uma parte da palavra e cruzou os braços. Fez um pouco e não seguiu. Se teve coragem de enfrentar a água e receber o nome de Jesus, então prossiga, vá uma noite como foi Jacó. Faça alguma coisa para receber o Espírito Santo também. Para depois você ser valente e vencer. O irmão Brana disse que o problema com os pentecostais foi este. Eles tocaram no anjo e saíram gritando, temos, já cansamos, já temos. O irmão Brana disse, mas Jacó não só tocou no anjo, mas se agarrou na veste, e o anjo dizia, me solte, a alva está vindo e eu tenho que meter o pé embora. E ele dizia, não te solto. Enquanto de tudo não me abençoar, eu não te solto. E ficou ali e chorava, por certo.
Até o ponto que o anjo disse, realmente você é insistente. Qual é o teu nome? Aí ele, Jacó. Jacó quer dizer trapaceiro. Ele tinha vergonha de dizer esse nome. De hoje em diante não vai mais ser Jacó, então. Não é mais trapaceiro. De hoje em diante você será Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Porque como um príncipe você lutou com Deus e venceu. Ora, como o homem vai vencer a Deus? Mas ele, na humildade dele, ele agarrou em Deus. Lutou por aquilo que ele queria. Quer dizer, não é uma questão de você chegar arrogante, Senhor Deus, eu já fui e batizei em nome de Jesus e agora eu quero o Espírito Santo. Mas é quando se vem e diz, Senhor Deus, o que está impedindo de eu receber? Aonde está o meu problema? Me ajude, me perdoe, me dê isso, eu sou um dos teus filhos, eu tenho direito, eu estou caminhando no caminho que o Senhor mandou. Estou fazendo o que é certo, o que eu tenho feito de errado? Davi disse, sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho torto. E Saul ficou teimando com Samuel. Ele não fez o que Deus mandou ele fazer. Fez uma parte. E nós devemos olhar, se a Bíblia diz para nós fazer uma coisa, tem que fazer aquilo. A Bíblia diz que tem que lavar os pés depois da ceia. Não adianta você dizer, não, eu tenho uma boa intenção e eu até pensei de fazer esse... Como diz um certo amigo meu, nós estávamos caçando uma vez, e ele disse, você fica lá, naquele lugar lá. E daí ele disse, porque lá é perigoso o bicho passar lá e você matar. Ora, perigoso de não passar. Então é perigoso você fazer aquilo que Deus disse. Não, é perigoso não fazer. O perigo é não fazer aquilo. Se você faz aquilo, Deus cumpre sempre o seu lado. Nós temos que lutar no nosso lado para nós chegar até lá. Então veja que no segundo erro que Saul cometeu, foi de não fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele saiu para fazer. Chegou lá e já esqueceu da receita que Deus deu e fez como ele quis, já tirou uma parte lá para trazer para sacrifício, já fez do jeito que ele queria fazer, já não matou o rei, já trouxe preso. Veja, Deus disse mate, e ele ouviu bem a voz. Samuel foi claro, mate desde o boi até a ovelha, desde o camelo até o jumento, desde o homem até a mulher, desde do menino até o de mama, não deixe nada. Esta era a ordem de Deus para ele. Deus é claro em sua mensagem. Se nós errar o caminho, se nós ficar fora do arrebatamento, como disse o irmão Grimm, todos nós sabemos o que tem que ser feito. A gente tem um erro e a gente sabe o que tem que fazer para solucionar. Mas o problema é que nós vamos protelando. Pergunte para qualquer pessoa. Sabe que tem que fazer, mas vai para... Não, um dia desse eu acerto isso, eu conserto, eu faço. Eu sei que eu tenho que pôr a minha vida em ordem, um dia eu vou pôr. Ora, que bom seria se realmente esse dia fosse hoje. Posso dizer, hoje eu vou pôr em ordem isso. Quer dizer, agora, você dá um fim. O irmão Brana disse que você não deve protelar a tua vitória.
deve vencer o inimigo o mais rápido que você puder. Você deve vencer ele na arrancada mesmo. Quer dizer, viu que dá para vencer? Pá! Bem ali, acaba com ele. Não deixa a coisa ir caminhando para mais longe, para mais longe. Sabe, diz a Bíblia que o terceiro erro de Saul foi que ele viu uma amalequitinha bonitinho lá e não quis matar. Ah, deixa. Sei dá até para levar embora e criar ele. Alguém podia dizer, Saul, esse amalequita daqui a pouco tá grande, mas credo, esse aqui com um tapa eu arranco o pescoço a hora que eu quero. Veja quanto ele criticou, talvez, do tamanho do amalequita que estava com ele. Você vai indo pela Bíblia, lá em 1 Samuel 31, você encontra o dano que o amalequita fez. Depois, 2 Samuel, capítulo 1, você encontra Davi matando aquele amalequita que matou Saul. E diz, teus lábios confessaram que você matou o ungido de Deus, não teve? Teu sangue agora é sobre a tua cabeça. Mas Saul criou a amalequitinha, cuidou dele, para mais tarde ele matar Saul. Há muita coisa a ver com nós. Há muitos problemas. Você diz assim, ó, eu já encontrei gente, você também, com certeza, né? Eu não sou crente, sabe? Eu já era para ter sido crente. Não sou. Só por causa desse cigarro aí. Mas isso também não me segura, porque a hora que eu quiser eu jogo fora e paro. Mas um dia eu vou jogar. E passa mais uns 10 anos e você encontra ele agora. Aí tá. Mas sabe, agora já não consigo deixar. Deus do livre você ficar um dia sem fumar. Não dá mais conta. O amalequitinha cresceu. Já é ele o chefe. Não é mais aquele homem valente. Assim a novela, vocês já viram como que é? Você passar assim, ouvir umas 3, 4 palavras e olhar lá, você não entende se fulano é Beltrano, fulano é com ele, você não entende nada. Você ouve ali, blá, 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 nem te interessa. Você olha ali, fica uma coisa sem pé e sem ponta, você vai embora. Mas volte outro dia e fique olhando mais um pouco para você ver como você já entra na linha, já você entende que fulano está tomando o marido da Beltrano e que Beltrano está encrencado com o fulano, e você já entende o fio da meada e já começa a se interessar. Na terceira vez que você parar para olhar, você já não consegue mais sair da frente. Sabe o que é? O amalequitinha que cresce já. Quer dizer, na primeira vez que você passou ali, olha que você vai se... Mas nem falar isso aí, para mim, nem sei quem é fulano, Beltrano, nem lembro do nome desse artista aí. Lembra da história das abóboras? Do pastor Valdir contou uma vez aqui. Diz que aqui, era aqui em cima, perto da Bolívia, por ali, que tinha uns patos. Arisco pra danar. E os piados decidiram de pegar eles com a mão. Mas era difícil. Então eles iam na beira do rio e olhavam assim os patos lá embaixo na curva. Quando os patos viam eles andando assim, os patos voavam e iam embora. Daí, como é que nós vamos fazer para chegar perto deles? Daí um teve uma ideia, sabe? Vamos arrumar umas abóboras grandes. E daí nós soltamos lá em cima no rio. Eles vão acostumar a ver elas passar por eles. E foram, cada dia, eles iam lá em cima e soltavam. Aí de repente os patos olhavam assim e viam aquelas abóboras meio mergulhando, meio não, e eles voavam, e iam embora. No outro dia vinha, o pato olhava a abóbora de novo descendo. Mas já vinha mais perto, e eles sabem que não é um bicho tão feio esse tal de abóbora aí. E foi chegando, e chegou um dia que as abóboras vinham e passavam pelo meio dos patos assim, eles nem faziam mais conta, daí que eles foram entender que aquilo não era bicho nenhum.
E assim é a primeira vez que eu já vi pessoa assistir, eu queria assistir a notícia na televisão, sabe? Ele foi onde é que tinha a televisão e põe as costas para a banda da televisão. De medo do bicho. Mas se for meio todo dia, daqui a pouco, mas olha, não vê que é 11h30, meia-noite, está ali. E os patos que foram acostumando, daí os piás, sabe o que fizeram? Foram lá em cima, fizeram um buraco dentro da abóbora, tiraram toda a buchada dela, e fizeram uns furos na frente, e vestiram a abóbora na cabeça e vieram por dentro da água. Chegaram no meio dos patos, disse que pegavam assim para o pé do pato e pum, para baixo, e o outro pato jogou que deu, companheiro. Estava tão crente, agora sumiu. Foi fácil para amansar, só demorou um pouco. O diabo tem tempo, irmão. Você pensa que ele começou ontem e está com pressa porque chega o final do mês? Não. Ele tem tempo, ele tem paciência para ir lutando com você e te domando daqui. O importante é ele conquistar. Vocês lembram que quando as mulheres começaram a usar Slack, eu me lembro que a minha mãe vestiu um e não se encorajava a sair para, não se encorajou a sair para fora? Ela está bem aqui agora mesmo e lembra disso. Mas depois vai se acostumando, tudo vai indo. É o Amalequitinha, que era pequeno, mas credo, eu arranco a cabeça com tapa, faço qualquer coisa, domino, faço. Mas chegou o dia que Saul estava lá na peleja, se esfaqueou com a sua espada, esperando alguém que terminasse de matar ele. Sabe quem chegou? O Amalequita. E Saul disse, pega minha espada e cabe de me matar bem ligeiro. Ele pediu para o pajem de arma fazer isso, o pajem de arma disse, não faço. Mas quando ele pediu para o Amalequita disse, sim senhor, agora mesmo. Matou ele. Irmãos, são 3 errinhos assim, talvez simples para muitos. Mas se você for olhar, tem problema que a gente tem, que a gente já podia ter vencido há muito tempo atrás. Coisa que a gente sabe que tem que vencer. Que a gente sabe que é só pegar e fazer. Dá o fim. E a gente fica olhando para aquilo como uma coisa inocente. Não, isso aqui nem tem problema. Mas também. Não é assim? Você diz assim, mas isso está bem? Não, tem esse aí. Eu só tenho isso. Por que não vem? Você sabe que tem. Quer dizer, a graça de Deus está tão favorita para nós. Quem tem certeza que o arrebatamento não dá essa noite? Porque assim, então por que deixar amanhecer o problema junto? Para correr um risco tão grande de entrar no juízo? Há muitas coisas que nós deixamos de fazer que é necessário. É necessário ser feito e a gente deixa de fazer. Você já observou que goteira em cima da cama, é uma coisa que a gente tem. É difícil deixar 2 vezes ela goteirar em cima da cama. Mas em cima do fogão, em cima da mesa, em outro lugar, põe um copo aí, põe uma lata embaixo, uma panela aí, deixa. Mas se é em cima da cama, não tem jeito de pôr pote lá. Vai só amontoar para molhar mais bastante, né? Então, quer dizer, eu estava na casa do irmão e a mulher dele reclamando, dá essa goteira em cima do fogão aí, não sei o quê. Daí eles, não, mulher, isso aí só incomoda quando chove.
Mas é uma coisa comum, é simples acontecer, e eu penso que é difícil uma casa que ainda não aconteceu isso. De sobrar uma goteirinha lá para ficar goteirando lá, no lugar indesejado. Daí quando vem aquela chuva, mas eu vou subir lá, quero arrumar isso aí. Daí quando passa a chuva, você deixa outra hora. Meu pai contava a história que diz que o urubu, quando vem aquele chuvão e frio, ele se encolhe num galho, fica ali e ele diz, eu vou fazer uma casa para mim, que ele não tem casa, né? Vou fazer uma casa. Aí, ó, com a cabeça sem pena já e na chuva. Daí quando passa aquele temporal de chuva e vem o sol, ele sobe num galho seco e abre aquelas azonas dele assim, fica assim escutando. E dá uma olhada, para que melhor casa do que essa aí, ó? E vai até vir outra chuva para ele se arrepender de não ter feito a casa. E eu ouvi falar que diz que eles duram até 200 anos. É uma coisa simples, qualquer passarinho faz uma casa para morar, um ninho, se ajeita. E ele fica ali e não faz. 200 anos sofrendo. Só por não tomar uma posição e dizer, vou fazer. Pense você quantas coisas, problema em casa, que muitas vezes você diz, eu vou fazer. Lembra que o pastor Febroni conta a história da corujinha, aquela que tem na madrugada? Corujinha do boiadeiro? Que ela canta de madrugada e diz, amanhã eu vou. E não vai. Mas canta toda a madrugada. Ela canta assim, amanhã eu vou. Irmão, que Deus nos ajude e hoje fazer o que é necessário fazer hoje. Não ficar facilitando as coisas como Saul ficou e depois, quando ele viu que não tinha mais saída, ele se angustiou, a Bíblia diz que ele se angustiou. Ele pegou uma coisa amaldiçoada por Deus e aquilo trouxe um troco terrível. Nós podemos lembrar de Acã, pegou a cunha babilônica, pegou a capa babilônica e a cunha de ouro, e escondeu na tenda. E logo Israel foi lutar contra Ai, tinha passado por Jericó, e foram para lutar contra Ai, e até os espias disseram, nem leve tanta gente. 2.000 homens, 3, por aí tá bom, Josué para garantir, deu 3.000. Eles disseram 2 ou 3, não, vai 3. 3.000 homens. Foram. E disparavam na frente de um nanico, uma naçãozinha pequena, um grupinho de povo. 36 israelitas morreram por causa do pecado de Acã. E Acã, junto com os amigos, ainda criticava Israel. Por certo, nem se consagraram. Falta de se prepararem. E ele era o culpado de tudo aquilo. Quando for lançando sorte, Josué foi trazendo o problema mais perto. Quando Acã viu, ele estava diante de Josué, e Josué disse, agora dê glória a Deus, filho, porque se você disser ou não disser, Deus vai dizer o que aconteceu. Ele contou e foi franco, ele disse, eu roubei, eu peguei uma cunha de ouro, eu peguei uma capa babilônica, está lá na minha tenda, está lá em tal lugar. Foi bem franco e falou. Josué trancou o povo ali e disse, vai lá buscar, mandou o mensageiro lá buscar. Mandou Acã descer até o vale, filho, neto, mulher. Nem sabiam que ele tinha aquilo escondido, tiveram que se reunir, fazer um montinho, eles jogar pedra em cima, até fazer um montão de pedra e deixar lá. Quantos que gritavam, pai, por que não disse? Por que não confessou esse erro? Por que não acertou? Agora não adiantava mais querer acertar.
Que Deus nos ajude, não chegar a hora que não adianta mais fazer, mas que você possa fazer enquanto é tempo. Vença, mate esse amalequitinha. Se ele é um amalequitinha, ele vai crescer e vai trazer mais problema. Se ele é amaldiçoado por Deus, vai ter problema no futuro. Não deixe. Não deixe esse dano atingir a tua vida. Há mães, por exemplo, que não vestem roupa curta em si mesmo, porque é crente, mas põe na filhinha, que é pequenininha, e fica admirando. Olha, assim que sim, seria bom. Porque está ali o desejo. Você tem que vencer esse desejo. É uma amalequitinha que está ali, que está crescendo cada dia. E não esqueça que o mundo religioso se descambou olhando com desejo de fazer o errado. Teve uma cunhada minha que disse assim, tio do céu, quando o pastor liberou em Blumenau que todo mundo podia ter uma televisão, no outro dia a crentaiada se encontrava na rua com televisão nas costas. Foi um desfalque nas lojas. Porque o desejo estava até a garganta de querer. Mas o pastor ali com o pé no breque, não põe. Quando ele se larga, igual abrir uma mangueira de porco. Sai um cavalo em cima do outro. Quer dizer, se o desejo está ali, a gente tem. Você conhece o desejo que está no teu coração, não deixe isso te levar a juízo. Vença. A graça de Deus está aqui agora mesmo para te ajudar a vencer. Quer dizer, o Espírito Santo está se manifestando, ele se manifesta no cântico, ele se manifesta na pregação, e você sabe que é Deus. Qualquer um de nós sabemos que é Deus que está aqui agora. Por que não dar ouvido para aquilo que Deus diz? Escutar. Pôr em prática. Os conselhos movem, os exemplos arrastam. O irmão Brana disse, se uma avó que usa uma roupa escandalosa, a filha já vem quase sem nada e a neta vem despida. É uma sequência. Que Deus nos ajude a sermos santo, cristão, preparando nossas almas para o arrebatamento a cada dia. Se Deus tivesse uma religião na terra para preparar os homens, eu queria estar nela. Mas Deus tem sua palavra. Lute você para estar dentro desta palavra. Lute. Os céus é ganhado com esforço. Vamos inclinar as nossas frontes, fechar os nossos olhos. Precioso Deus. Talvez nós termos uma palavra que todo mundo estivesse pulando nesta hora, saltando, gritando. Mas é melhor nós meditar e pensando, saber como vencer o nosso inimigo e que nós podemos vencer ele ainda hoje. Esperamos que o Senhor nos dê força e que o Senhor trabalhe com cada eleito. Que cada um se preocupe com a sua própria salvação, com a sua própria vida, com o seu lar. Cada um de nós preocupado com nossa própria família. Pai, uma vida limpa, santa, irrepreensível, fora, ó Deus, do alcance das obras do diabo. Queira tomar cada filho, cada filha do Senhor e sustentar. Nossa mão é fraca, mas se levanta para Ti, Pai. Nós levantamos nossas mãos pedindo, tome nossa mão fraca, Pai, e nos conduza sobre os problemas. Há abismos para ser atravessado. Se a Tua mão forte se estender e tomar a minha, eu cruzarei neste lugar. Assim eu creio que o Senhor tomará a mão de cada um dos Teus filhos, cada filha, e cada um poderá atravessar. Que o Senhor abençoe Teu povo pela Tua graça.
Nós rogamos a bênção no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.